Olá, tenebreiros e tenebreiros do Brasil e do mundo. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, para quem já conhece, a Malu Cocato, dona da Metamorfoses. Como é que é mesmo, Malu? Acertou. Metamorfoses Biotechnology. É isso aí. Eles têm um tenebro top, tá? Para quem quiser para todo o Brasil, eles mandam. Não sei se já estão mandando para fora, mas aqui para o Brasil eu sei que estão mandando. Ô, Malu, eu te convidei, é um prazer. Primeiro, antes de você falar qualquer coisa, eu quero dizer que é um prazer muito enorme para mim ver você aqui hoje. Tá? Eu já conversei com o Jorge e eu já tive. Eu já vi uma live de você com outras pessoas e você me marcou muito, que eu estava meio desanimado na minha criação ali, não estava dando muito certas coisas. Aí quando você falou, você não vai lembrar, mas você falou e eu marquei. Você falou assim, é muito complicado. Você falou bem assim, ó, é muito complicado hoje a criação de tenebro no Brasil. Por quê? Porque lá no estado é tanta temperatura, aqui no meio é tanto, tem a variação. Lá no sul é a variação, daí aquilo ficou. Então, aí você falou assim, ó, cada um tem que encontrar um jeito de criar. Então, eu falo isso hoje para os criadores, e lá no grupo, tanto o Ailton, lá o pessoal, fala sobre isso. Eu quero dizer que pratica até veio de ti um pouco isso aí que eu peguei, né? E eu falo muito, ó, tem que procurar o seu jeito, vai ter que, né? Então é muito importante isso, porque às vezes do jeito que você ensina lá em cima, não vai ser para nós aqui embaixo, né? Mas hoje nós estamos aqui para conversar com a Malu sobre o futuro dos insetos na indústria. É um. O futuro está começando? Não, né? Já começou há muito tempo. Ô, dona Malu, eu sei que a senhora fez uma farinha, está esperando uma patente, que a senhora mesmo já falou, né? E o que se espera agora da indústria, das gigantes aqui no Brasil e os criadores de tenebro, o que pode preparar? O que a senhora me Muito, diz? muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, Dedé, ou André, né, de estar aqui falando com um público que é tão, quer tanto, né, tão ávido por informações, e esse seu canal, ele traz uma perspectiva muito interessante, porque ele atinge um público que não é o público, muitas vezes, da universidade, também tem universitários que estão nesse canal, mas que atinge um público que é daquele criador que muitas vezes cria há muitos anos o inseto. Ele talvez não tenha aquela formação técnica ou universitária, mas ele cria e cria com qualidade, e cria com qualidade, e que tem um conhecimento, que é aquele conhecimento que vem ao longo do tempo, porque você sabe, você acabou de falar isso, a criação do inseto, ela é um aprendizado constante. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa, todos os dias nós nos deparamos com situações que não esperávamos e que não estão na cartilha. Você procura em qualquer local, você fala, puxa, eu estou com um problema, não sei como resolver esse problema. E o muito interessante desse teu canal e do grupo que você mantém, dos grupos que você mantém, é que as pessoas trocam informações, as pessoas compartilham os sucessos e os insucessos, porque compartilhar sucesso é fácil. Você fala, olha aqui a minha criação, não é? Você fala, olha, eu estou aqui com 300 besouros, aqui no caso do tenébrio, ou com tantos grilos, ou com tantas baratas, mas e o tubo que você levou para chegar ali? Quais foram esses insucessos? Quantas vezes você se deparou, como você disse, poxa, desanimei, eu não quero mais, isso aqui parecia fácil, todo mundo disse que era fácil, né? E aí você tem um grupo onde as pessoas chegam para você e falam, olha, faz isso aqui, olha, coloca esse alimento, não coloque esse alimento na farinha, não coloque... Então, muito obrigada, agradeço pelo grupo e é uma honra estar aqui compartilhando um pouco do que eu venho aprendendo ao longo desse tempo, que não é tão longo quanto o de alguns dos colegas que estão nesse grupo, mas que já me dá uma certa base para a gente conversar
e brincar um pouquinho com o tema de insetos na indústria ou na criação doméstica. Então, muito obrigada. Esse é um tema muito interessante, esse é um tema muito importante. Nós, da Metamorfoses, como temos aí 2 pesquisadores na ponta, na frente dessa startup, nós sempre, desde o início, nos preocupamos e o que é que nós faríamos depois dessa etapa do desenvolvimento desse produto, financiado aí pela FAPESP, né? Esse produto que vem no sentido de trazer para o mercado um produto com insetos e que tenha qualidade e que, ao mesmo tempo, seja uma importante fonte de nutrientes para esses consumidores finais, que, no caso desse produto especificamente, são os animais de criação, de grandes criações, mas que também essa mesma base que nós desenvolvemos, ela também serve para o futuro desenvolvimento de um alimento para humanos, seja numa barra de cereais, seja numa farinha para bolos, seja numa massa para macarrão, é a mesma base, não é? Então, vamos pensar nesse futuro dos insetos na indústria e o que é que a gente tem hoje já acontecendo. Eu, como ex-professora universitária, eu tenho aqui algumas colinhas que de vez em quando eu vou olhar para não errar, principalmente com os números, tá bom? Eu também tenho uma escola. Eu também tenho uma escola aqui. Ah, essas colas são boas, hein? Elas que são boas. Então, muito bem. Eu acho que quando a gente fala de insetos na indústria, ela é uma perspectiva hoje, para nós do Brasil, ainda um pouco distante, uma vez que, todos sabemos, ainda não temos grandes criadores que consigam suprir uma demanda, uma alta demanda para a indústria alimentícia. E aí, quando eu falo em indústria alimentícia, eu penso na indústria alimentícia pensando em alimentos para humanos e pensando aí em rações animais. Que seria agora o primeiro top, ração animal, né? Primeiro tópico é a ração animal, principalmente porque, como o Jorge disse na entrevista dele, que foi muito boa, gostei muito, assisti e achei excelente, né? O que nós temos hoje já dentro da lista de produtos do mapa, que podem ser utilizados para ração animal, nós já temos os insetos, farinha de insetos, então a farinha de tenebro, a farinha de mosca. Eu Então, vi. você viu? Interessante. Né? E isso é muito importante, porque isso já é uma etapa que já vem avançada para quem está aqui começando com essa produção e quer passar da pequena escala para a grande escala, né? Então, isso é Tinha importante. lá minhoca, tenebro, grilo e black soldier. Exato, Né? exato. Isso é muito importante, porque já tira uma etapa importante de de problema no caminho para chegar à indústria, não é? Então, isso é importante. Então, qual é esse futuro e o que a gente espera? Olha, para você ter uma ideia, ou para vocês, tenebreiros e tenebreiras, terem uma ideia, falando em termos de valores, no mundo hoje, os insetos já movimentam em torno de 970 milhões de dólares. Seja com a venda direta do inseto como matéria-prima, inseto desidratado, o inseto vivo, a farinha de insetos, a utilização da quitina para a indústria farmacêutica. Então, a gente já tem assim, uma movimentação muito grande em termos de valores. Para 2021, até o final de 2021, a gente espera ter alcançado aí quase 1,3 milhões de dólares de movimentação dentro dessa área de insetos na alimentação. E outros subprodutos. Sabe, Malu, é muito importante falar isso aí, porque lá no grupo, lá, e até o pessoal que vem conversar comigo muitas vezes, nós temos vários tipos de pessoas. Tem pessoas que só querem vender o alimento vivo, ficar ali. Mas eu vi que agora de um mês e meio para cá, começou a aparecer pessoas de outro nível. Como é que é o outro nível? É pessoas que querem usar na indústria, tá? Pessoas que querem investir na indústria
Tem gente que tem um outro negócio, como tem um senhor lá, o Navarro, ele tem um criador grande de tilápia. E ele parece que ele faz parte da ração dele. Então, ele quer usar os insetos para colocar como parte. Então, a gente já está começando a atingir outro tipo de pessoas, né? E tu falando desses números aí, para o pessoal entender que etapas que está o inseto agora, não é verdade? Claro, sem dúvida. Isso é super importante para a gente compreender que, além dessa movimentação doméstica, porque ela não precisa acabar essa movimentação doméstica para a demanda interna, que é o que já acontece hoje. Mas existe algo muito além dessa movimentação doméstica e que é um futuro muito promissor e importante do ponto de vista de indústria nacional. De nós pensarmos, bom, vem cá, eu quero produzir isso aqui no Brasil, porque eu tenho a questão do custo, eu tenho a questão do enriquecimento do meu país. Eu posso fazer isso de uma forma em que eu não precise de um ambientalmente destruir o meu ambiente, não é? Utilizar tantos recursos naturais e ter uma indústria nacional forte. É claro que para isso são muitas etapas e a gente está longe de alcançar ainda esse patamar, mas estamos caminhando. E cada passo é um passo importante nessa direção, não é? Então, qual seria a aplicação desses insetos na indústria? Como é que seria? O que a gente tem hoje? O que nós temos hoje? No mundo, nós temos aí os insetos utilizados muitas vezes na sua forma integral, na forma de farinhas, para já para a ração animal, mas também, você sabia que hoje um dos maiores consumos de insetos nos países, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é na forma de barrinha de cereal para humanos, onde você põe a farinha do inseto nessas barrinhas de cereais, torna uma barrinha pouco proteica em barrinha muito proteica e muito utilizada por frequentadores de academias, para lanches rápidos. Então, nós temos aí uma crescente utilização desses insetos dentro dessa indústria. Agora, eu acho que é um aspecto importante para a gente abordar, e aí vale para o pequeno criador, ou para o grande criador, ou para quem pensa na indústria, qual é a qualidade dessa matéria-prima para que ela chegue na indústria e possa ser utilizada para a indústria. Porque eu posso pensar, bom, eu vou produzir em grande escala, então, ok, não preciso me preocupar muito com a qualidade disso? Preciso me preocupar? Sim, preciso me preocupar. Por quê? Porque você tem aí uma série de questões envolvidas nessa industrialização dessa matéria-prima. Se eu estou pensando no inseto para ser utilizado como matéria-prima para a indústria, que passam pelas mesmas preocupações que qualquer outro alimento, né? Então, isso é uma questão importante e isso é uma questão que a gente tem que educar já desde o pequeno criador para essa questão. Então, quando eu penso que eu vou utilizar um determinado alimento para alimentar o meu inseto, quando eu penso como é que eu vou manejar esse inseto, já ali na pequena criação, como é que eu vou manejar esse inseto? Como é que eu vou tratar desse inseto? Porque eu tenho que pensar do ponto de vista, por exemplo, microbiológico. Porque para eu levar Não, esse é aí que está o ponto. É que tanto eu como muitos, nós não entendemos talvez o ponto significativo do microbiológico, que é onde que a gente tem que exatamente, estudar. exatamente, Dedé, porque às vezes parece uma coisa muito complicada, né? Puxa, microbiologia é uma linguagem muito difícil, eu sou só um pequeno criador, mas a microbiologia, o micro-organismo, ele está no nosso dia a dia, né? Pensa assim, puxa, eu vou manejar meu inseto com as minhas mãos, eu vou pegar ali, eu não ponho luva porque eu não tenho medo de me Eu não contaminar. tenho nojo. Não, eu não tenho nojo. Não, você tem que pensar que não é a questão do nojo, você tem que pensar o seguinte, a minha mão, e a minha mão aqui, ela está lavada, eu lavei a minha mãozinha hoje bonitinho, eu tenho aqui na minha mão mais de 400 tipos diferentes de micro-organismos. Então, você vai contaminar a sua colônia. E você vai contaminar a sua colônia e você pode pensar, mas
eu já ouvi dizer, e isso é fato, que o micro-organismo que contamina o meu inseto, né? Meu inseto tem patógenos, ele tem ali algumas doenças que são características dele, e ele não vai fazer mal para mim, porque doença de inseto não passa para humano, não é? Isso é verdade, até certo ponto é verdade, só que a minha mão vai contaminar o meu inseto, e a minha mão está contaminada com micro-organismo que muitas vezes faz mal para mim. Não vai matar o meu. Então, como é que eu vou depois processar esse inseto lá para a indústria, se ele está contaminado com uma fonte de contaminação externa a ele, que não faz parte dele, mas eu o contaminei? Olha, veja, eu soube de uma história de um produtor que vendeu seu inseto para alimentar um pássaro, alguns pássaros, de um criador de pássaros, e morreram pássaros desse criador de pássaros. E a contaminação estava no inseto. O inseto estava contaminado com um micro-organismo que não matou o inseto, mas matou o pássaro. Então, isso para a indústria, e quando a gente pensa no futuro do inseto na indústria, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a qualidade desse inseto. Antes da senhora terminar, eu estou falando com uma outra pessoa também, que a gente vai fazer mais um outro programa a respeito disso. Porque muitas vezes a Ótimo. pessoa pode botar um produto, um veneno, vamos dizer, né? Bota veneno até pensando em matar ácaro. Eu Isso. perdi uma parte ali, mas a outra parte está viva. Mas acontece que a pessoa não imagina que aquela parte que sobreviveu, ela está carregando Exato. aquele veneno. E ela vai sobreviver e ela é capaz de passar para frente ainda. Exatamente Né? isso, Dedé. E isso é um ponto muito importante que a gente tem que sempre reforçar. Porque esse inseto, ele pode não morrer, mas ele pode carregar esse composto químico para quem vai consumi-lo. E lá na frente, quem for consumir, ter esse problema, seja humano, seja um animal. Então, eu não posso fazer uso, assim como na agricultura, se eu utilizo qualquer tipo de inseticida ou de uma série de compostos que são utilizados para minimizar as pragas, e eu tenho o máximo que pode vir naquele alimento para eu consumir, porque senão vai me fazer mal. E ninguém disse também que o consumo pouquinho, 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 pouquinho todos os dias também a longo prazo não vai fazer mal. Então você tem razão, é um tema importante para você abordar. Então, dentro do futuro do inseto na indústria, além dessa questão, né, de contaminação, a gente tem uma questão, desculpa, como passar essa escala, que é uma escala artesanal, para uma escala industrial e alcançar nessa escala industrial todos os requisitos para que esse inseto, que é um ser vivo, ele cresça, ele se desenvolva, ele não desenvolva doenças e ele utilize com a máxima eficácia o alimento que ele está consumindo. Porque eu não quero utilizar, eu não quero precisar de muito alimento para ter um inseto com um tamanho e uma característica adequada para que ele possa ir para a indústria no tamanho adequado para ser utilizado. Sim. Hoje Não é? antes de conversar com a senhora, eu estava pensando sobre isso aí, eu pensei, nós vamos chegar numa conversa, e daí vem assim, né, a pergunta. Sobre as diretrizes de manipulação do inseto. Claro, a gente é novo aqui, a gente não sabe. De onde é que viria, vamos dizer? Viria de uma universidade, 2, 3 universidades, que a gente sabe que o pessoal já anda pesquisando aí. Está oculto, mas eu sei que muita gente, às vezes aparece alguma coisa na internet, então a gente observa, não, tem muita universidade que está fazendo isso, fazendo aquilo, né? Claro. Então isso Essa, vem de onde? Vai vir de uma universidade essas diretrizes? essa pergunta, Dedé, ela é muito importante. E sim, para que a vigilância sanitária, por exemplo, autorize a utilização de qualquer ingrediente que seja novo, seja para o consumo humano, seja para o consumo animal, esse ingrediente tem que ter sido testado. Esse ingrediente, ele tem que ter uma história dentro de todas essas características que eu te falei, por exemplo, do ponto de vista de contaminação, vai fazer mal, não vai fazer mal? Cadê os estudos que comprovam isso? Esses estudos são feitos ou pela universidade
ou por grandes indústrias, que também têm o setor de pesquisa e desenvolvimento, e que fazem isso dentro das suas necessidades também, que às vezes o mercado exige isso, e a universidade, pela própria característica da universidade, o processo às vezes é mais lento na universidade, porque o estudo dentro da universidade normalmente vem atrelado a uma tese, enfim, a um trabalho a ser publicado, então às vezes é mais lento o processo. Então, as diretrizes, elas virão de estudos que são feitos com esse novo ingrediente. Então, esses estudos, por exemplo, para o consumo humano hoje no Brasil, se eu quiser hoje usar a farinha de tenébrio, que é o que eu produzo hoje, para o consumo humano. Ainda não temos o tenébrio na lista de ingredientes que possam ser utilizados para o consumo humano. Mas qual seria, então, qual seria a etapa? Eu teria que apresentar esses estudos. Servem estudos feitos em outros países? Servem. Se forem Serve? países, servem. Se É. forem países que sigam o Códex Alimentar, que é um código de qualidade de produtos, enfim, se forem países que sigam boas práticas de fabricação e que tenham tudo documentado, que isso seja documentado, não é que vai servir integralmente, mas você já tem uma boa perspectiva quando você tem já outros países tendo aprovado. E isso é bom, desculpa, porque nós tivemos, a União Europeia aprovou o consumo de alguns insetos, o Sim. consumo humano de alguns insetos. Então, nós já temos aí um bom avanço em direção a essa aprovação. E quem vai fazer isso, quem vai legislar sobre isso é a vigilância sanitária. Até a A senhora partir... falou ali, já temos ali, né, que foi aprovado. Aí eu estava lendo hoje ali sobre, a respeito desse nosso assunto, que aquela Uhum. empresa francesa Insecta, minha cola aqui, ela É, levantou recentemente 225 milhões de euros, né? Porque exatamente, eles querem produzir 100 mil toneladas de proteína por ano. É um exatamente. número gigante isso, né? É um número gigante, mas é um número que, se você pensar, onde é que entra essa proteína? Essa proteína vai entrar para o consumo humano, essa proteína vai entrar para o consumo animal. Onde é que vai entrar essa proteína? Para você ter uma ideia. Vamos pensar assim numa coisa bem básica. A quantidade de ração que deve ser produzida para alimentar um pet no Brasil hoje. O Não, eu Brasil fico hoje pensando nisso. Eu fico é pensando nisso. exatamente. O Brasil hoje tem em torno de 140 milhões de pets, entre cães, gatos e outros pequenos animais de é, aí domésticos para casas, enfim. 140 milhões de pets tendo que ser alimentados todos os dias, 2 a 3 vezes 2 a 3 vezes dia. por dia. Coloca nessa ração, porque aí varia a quantidade de proteína que eu tenho que ter. Mas coloca aí que esses pets tenham que consumir 10% de proteína por dia, tá? E aí você pega 10%, então esse animalzinho, se for animal de grande porte, vai comer aí em torno de meio quilo de ração por dia, 10% de proteína são 50 gramas por dia, multiplica 50 gramas por 140 milhões de pets, e olha o número absurdo que você chega. Então, a perspectiva da utilização do inseto na indústria, ela é enorme, e eu acho extremamente difícil que, mesmo que você tenha outras indústrias produzindo 100 milhões de toneladas por ano, você consiga abarcar toda a necessidade que a gente tem. E outra coisa importante, que eu acho importante a gente frisar, que o inseto, ele não vai competir com outras fontes proteicas que já existem. Ele vai ser mais uma fonte proteica importante disponível no mercado para alimentar todo mundo, todos os animais e todas as pessoas. Então, eu vejo assim que é uma perspectiva enorme. Como é que seria no Brasil? E aí vamos pensar no Brasil. Como é que a gente traria um investimento desse porte da Insect? A Insect é uma indústria, é uma empresa que nasceu também como uma startup.
ela foi crescendo ao longo do tempo com o desenvolvimento de produtos e com investimentos externos grandes. E como é que nós faríamos isso no Brasil? Quais seriam os passos para que a gente chegasse num nível de produção da Insect? Eu acho que, e outras, né? E outras, porque nós temos lá na África do Sul, nós temos na Bélgica, nós temos nos Estados Unidos, nós temos grandes empresas hoje espalhadas pelo mundo e que têm levantado muitos fundos de investimentos, sejam de empresas privadas, sejam governamentais. Eu acho que o primeiro passo é esse que tem sido dado. Nós temos tido, hoje já tivemos, há 2 anos atrás, um congresso brasileiro de insetos alimentícios. A gente vai ter o próximo congresso no ano que vem. Então, nós estamos despertando nas pessoas essa ideia de que a proteína de inseto é uma proteína importante, é uma proteína que vem a suprir essa demanda. Tem até uma frase aqui, agora que a senhora falou isso. Eu acho que a senhora conhece lá da FAPESP, o Grabowski? Não conheço. Não, ele declarou assim, que as pessoas não comem insetos porque precisam, mas porque querem. Né? Não, por que eu estou falando isso agora? Porque é isso que tem acontecido hoje. Tanto lá fora, né? Lá fora que eu vejo. Lá fora eles não estão. Quem está comendo isso não está passando fome, não é isso. Mas as pessoas estão querendo ver um outro tipo de alimento mais saudável. Perfeito, Dedé. Essa sua colocação, ela é perfeita. Nós temos hoje uma busca de muitos grupos populacionais, ou de pessoas veganas, ou que não consomem carne porque não podem consumir, ou porque é uma opção não consumir carne, buscando uma fonte proteica em que você tenha o nutriente bastante utilizável, porque não adianta ser uma fonte proteica de pobre utilização do nutriente, e que vem no inseto realmente essa característica de ser um alimento que tem um nutriente dentro dele que é absorvível pelo nosso organismo e que nos faz bem, além de outras questões que estão envolvidas, como, por exemplo, o fato de ser altamente palatável. Quando você, e eu já fiz essa experiência, e nós já desenvolvemos produtos com inseto, ele fica palatável, ele fica saboroso, ele fica gostoso, ele tem um aroma agradável. Então, você tem tudo isso associado ao inseto, e essa frase ela é perfeita. As pessoas estão buscando, não por necessidade, mas porque realmente é uma fonte alternativa, não é? Agora, como chegar isso a uma indústria aqui no Brasil? Temos condições de fazer isso? Em quanto tempo podemos fazer isso? Qual é o prazo que a gente tem para fazer isso? O prazo é infinito. Quando nós pegamos, por exemplo, uma startup como a nossa, como a Metamorfoses, que em 1 ano a gente quadruplicou a nossa produção de Tenebro Molitor, a gente fala, puxa, é bastante, nós quadruplicamos a produção de Tenebro Molitor. Isso nem arranha a necessidade do mercado. Mas a gente começa a compreender, e é isso que é importante, quais são as etapas para um aumento de escala de produção. O que eu tenho que fazer para para aumentar essa escala de produção? Então, você começando desse tamanho, começando menor, e você compreendendo quais são as dificuldades, você começa a trilhar um caminho que pode levar a uma grande produção. Isso vai ser absorvível pela indústria de alimentos? Tenho certeza que sim. Agora, para que isso aconteça, eu preciso ter uma produção que seja uma produção estável. Eu tenho que ter uma produção estável, porque eu não posso chegar para a indústria que fazer um contrato com a indústria de fornecer para ela 1 tonelada por dia e no dia seguinte eu não ter. Eu quero falar uma coisa. Sim. Nós ali estamos tudo perdidos, porque a maioria fica sem. Não é? A maioria fica sem. Não pode, ó, vocês não assinem contrato, vocês assinar contrato, ó, vocês estão perdidos hoje. É verdade. Você sabe, Dedé, que nós fomos consultados por uma empresa de frangos, Uhum. sabe, que a gente produz o tenebro,
e a demanda era de uma, para começar, porque eles querem uma linha, isso é uma coisa importante, eles querem uma linha mais voltada aí para o natural e orgânica e Mas tal, a senhora vai terminar e eu vou falar o que eu já pesquisei sobre os frangos, tá? não é? Aham, não. Depois você me conta o que você Ah, encontrou, ah. porque é Pode, fantástico. pode E aí continuar, e aí? e aí a consulta era assim, olha, nós precisamos, assim, só para começar para fazer os testes, de 1 tonelada por mês, A não gente é? está falando 1 tonelada. Agora bota lá no Mercado Livre, quanto é claro que não seria o mesmo preço do Mercado Livre. E O, isso, né? Dedê, isso que você está falando é perfeito, porque quando você pensa em escala industrial, É. esse preço hoje que acontece e que é o que nós conhecemos, então a pessoa vende 1 quilo por R$ 600, R$ 500, Sim, essa coisa, não é? Ou então ele fraciona, e quando ele fraciona 100 larvinhas e tal, você fala, nossa, mas o quilo dele está saindo a R$ 1.000. é Isso isso não é mesmo. uma realidade. Para a indústria, isso não é uma realidade. Não, claro que não. Não vai fornecer a R$ 500 o quilo para uma Não, indústria. não. Mas você Sim, mas você ganha onde? Você ganha na escala. Na escala, é isso aí. Você ganha na Eu tento escala. explicar isso para alguns, eles não entendem o que é escala. Mas não, Pois não, mas eu é, vivo ganho mais. Não, cara, escala produtiva é diferente, né? é É diferente. diferente. Exatamente. Agora, eu tenho certeza que hoje um produtor do grupo que venda 15 quilos por mês Sim, fracionado, ele ganha muito mais do que uma produtora como nós, né? Produtores como nós, eu e o Jorge, que produzimos 250 quilos, mas vendemos no quilo, porque eu também estou ganhando na minha escala, mas ok. sim. Então, assim, para esse produtor, não é? Talvez fique mais difícil essa linguagem da escala. Agora, uma coisa que sempre desde o Tá, início, mas peraí, dona. Eu entrei na conversa, a gente vai se perdendo. Eu quero voltar lá sim, no frango. Daí sim, fez a proposta para vocês de 1 tonelada. sim. E a reação de vocês daí, como é que foi? Ok, muito obrigada. E no futuro voltaremos a conversar, Ok? porque é uma escala muito alta, né? E é E uma daí não escala pensa só em fazer, né? A estrutura que tem que ter exato, para poder exato. produzir isso, né? Exato, porque você está pensando num animal vivo. Então a gente começou falando da microbiologia para a indústria, mas tem outras coisas. Tem uma coisa que é fundamental: em que temperatura eu vou criar esse inseto? Então, se eu vou produzir 1 tonelada, qual é a minha estrutura para que a temperatura que esse inseto cresça, que ele vai crescer, ela não se altere? Então, como é que eu vou suprir isso? Qual é a forma que eu vou suprir isso? Vou pegar o tenébrio. Os estudos mostram que a melhor temperatura para o tenebro é em torno de 31 graus. A gente tem uma faixa de 25 a 31 graus, até 32 graus, então, mas 31 graus é a temperatura. Como é que eu vou produzir uma temperatura... Aqui em São Paulo, onde a noite cai para 15, Não, e aqui é onde eu moro também, no sul. no Aqui, sul, você pensa nessa... aqui dentro do lugar que eu fiz aqui, eu consigo 24. Claro, se eu botar uma lâmpada, Ótimo, mas com 24 horas por dia, eu consigo manter tá, isso. Eu já vi a ótimo. diferença totalmente. É totalmente diferente, não é? Exatamente. Eu tenho Totalmente. até a minha criação antes da estufa e depois da estufa. Melhorou muito, né? Ah, já, meu, agora eu estou contente. Tá feliz. E é isso, porque quando você tem a temperatura, você fala, puxa, a temperatura, a temperatura. Quando você tem a temperatura, ele come melhor, ele se alimenta melhor, ele converte melhor o alimento, ou seja, Isso. cada grama de alimento que ele comer, ele vai transformar isso em mais massa para ele. Então, você tem a temperatura. Então, 1 tonelada, como é que fica? Ah, bom, então eu não vou produzir 1 tonelada. Então vamos pensar o seguinte: o que eu imagino que seria uma coisa muito interessante para a gente pensar em Brasil em escala de produção? Vamos fazer cooperativas. Pensa, você tem aí, só no seu grupo, você tem mais de 200 pessoas que são pequenos criadores. Se você faz uma cooperativa, onde você dê para esse criador a condição ideal para ele criar, o padrão de qualidade que tem que sair, o tipo de alimentação, você pode ter várias pequenas cooperativas focadas, e aí você consegue suprir uma demanda, por Todas exemplo, elas seguem a mesma diretriz, todo mundo seguindo a mesma diretriz. aí é que tá, essa é a diferença. Exatamente. E aí o cooperado tem que seguir a diretriz e ele vai ganhar pela produção dele, o que dá muito certo. A gente conhece cooperativas de outros produtos que dão muito certo. Uhum. Então, existe futuro na indústria?
do inseto? Existe. Estamos próximos a isso hoje? Eu te falo que hoje, nesse momento, não estamos próximos a alcançar a necessidade da indústria, por vários fatores. Então, o fator da escala, o fator da qualidade, porque existem muitas pessoas que produzem daquele jeito e não abrem mão de produzir daquele jeito. Isso. Ô, dona Malu, aqui no Sim, Brasil tem alguém que já faz 1 tonelada mês de inseto? de inseto próximo a isso. Próximo a Existe, isso. sim, Aham. próximo a isso, com a mosca, com a Ah, BSF. tá. Daí com a BSF. Com a BSF já Aham. temos isso, inclusive um grande produtor. Tive uma conversa muito boa, inclusive com ele hoje. Hoje nos reunimos. É um produtor de BSF, é o Pisa, bastante conhecido na BSF. Ele é o maior produtor do Brasil hoje de BSF. Eu li hoje ainda sobre BSF É, e a, e lá fora a indústria vê assim, ó, que é a menina dos olhos de ouro deles. é a menina dos. Daí eu Sabe? estava lendo um artigo internacional, daí eu pensei, pá, é uma coisa que eu não quero criar, eu quero ficar no tenebro, eu, né? Eu. Sim, Mas tem um pessoal ali no grupo que está querendo entrar de cabeça. mas você sabe por quê? Porque, e você sabe bastante, a BSF ela tem um ciclo de vida muito mais rápido. Uhum. Ela tem um ciclo de vida absurdamente rápido. Eu acho que o grande trabalho com a BSF é o processamento do alimento, é como você vai utilizar o alimento, se você vai utilizar o resíduo, como você vai utilizar esse resíduo? Porque as pessoas acham assim, vou pegar o resíduo, vou jogar lá, ela come, eu tenho a BSF. Não, ela também morre, ela também desenvolve doenças, ela também não cresce. E para eu ter uma BSF com qualidade, eu tenho que pensar na minha matéria-prima. Eu Isso. peguei fezes de porco para crescer a minha BSF. Aham, E existe, muitos países criam assim, aham. eles chamam de manure, né, que é o resíduo. Ok, mas isso vai ser aceito pela legislação depois? Ah, pois é. Não é? Então, existem vários fatores aí. De qualquer maneira, eu acredito muito no futuro dos insetos na indústria. Eu acho que nós estamos caminhando nessa direção. Mais rapidamente nos últimos anos, nos últimos 2 anos, do que nos últimos 20 anos. Então, nos últimos 2 anos, nós temos avançado nisso, nós temos as empresas de fomento à pesquisa, que incentivam a pesquisa, apoiando muitas pesquisas. A nossa é uma, mas existem outras que estão Sim. sendo apoiadas dentro disso, né? Agora, além dos fatores de produção, para alcançar essa indústria, a gente tem que pensar assim, bom, alcancei a produção, cheguei a 1 tonelada, como é que eu vou processar isso? Como é que eu vou processar isso?